Não deixe o samba morrer. E o Marapuca lá na beira da estrada. Você pra mim foi um sonho. Essa é a videoaula de número 2. A paródia foi feita com a música Ana Júlia, do Los Hermanos. Essa videoaula vai falar sobre esse trechinho aí, ó, da paródia. Bem pequenininho, então, esse trechinho da paródia, vou cantar aqui para vocês, diz o seguinte: o império começou a decair, o pão e circo não aguentou. Depois de muito perseguir, Constantino o cristianismo adotou. Ponto. Nessa videoaula, então, vamos falar agora então sobre o cristianismo. Tá ali, ó. Constantino o cristianismo adotou. Vamos falar um pouquinho sobre esse cristianismo, então. Bom, o cristianismo nasce na região da Palestina. A região da Palestina, ela era ocupada pelos hebreus. Tem uma videoaula aí no canal falando sobre os hebreus. Só que a história dos hebreus é cheia de altos e baixos, né? E aí, nesse período do nascimento do cristianismo, a Palestina está sendo dominada pelos romanos. Os romanos é que mandam aí nessa região e nasce o cristianismo, certo? Jesus nasce, Jesus cresce, por volta dos 30 anos, então, ele começa a propagar as ideias do cristianismo, ok? Quais eram as ideias cristãs? As ideias eram de salvação da alma, né? Nós vamos, então, propor a essa galera dos romanos essas ideias. Salvação da alma, igualdade entre as pessoas. Não pode existir a exploração de um homem sobre outro homem, certo? A riqueza deve ser condenada. Vamos proteger os mais pobres, os menos favorecidos. Essas são as ideias cristãs. O cristianismo, então, senhores, ele é perseguido por causa dessas ideias. Percebam o seguinte, senhores, ó, o Império Romano, ele é declaradamente escravista. Então a exploração é enorme. A galera, um explora o outro, certo? E aí chega o cristianismo e fala, ó, isso é pecado, isso não pode. Chega o cristianismo e fala, toda essa riqueza, todo esse luxo, isso também é condenável, isso não pode. E Roma, o Império Romano, tem, como que eu posso dizer assim, a população é uma população sofrida, né? Nós temos escravos, temos os plebeus famintos, então a galera passa necessidade. E aí chega uma religião que propõe, né, o conforto, o acolhimento, a proteção dos mais necessitados. Sendo assim, muitas pessoas aderem a essas ideias cristãs. E essas ideias cristãs acabam abalando as estruturas do Império Romano. Ele é perseguido por causa dessas ideias que desestruturam, né, o Império, e além disso, esses carinhas negam a divindade do imperador. O imperador, né, Augusto, divino, ele tinha uma essência divina. Aí chegam os cristãos e falam, opa, peraí, assim não dá, assim não pode. Não tem imperador divino aqui não. Eu, cristão, acredito em um único Deus. Eu sou monoteísta e o meu Deus é o Deus verdadeiro. Não tem nada de divinizar o imperador. Além de não divinizar o imperador, esses cristãos, pelo mesmo motivo, também negam os deuses romanos. Já falei, né? Eu tenho um único Deus, então não tem essa de cultuar os deuses romanos. Ali não está escrito aqui na tela, mas esses cristãos também, por essas razões, se recusam a lutar no exército romano. Por isso, por esse conjunto de fatores, esses cristãos são perseguidos. Aproximadamente 200 anos de perseguição, né? Essa perseguição, existiram momentos em que ela foi mais severa, em outros momentos ela foi menos severa, mas sempre existiu a perseguição, né? Existiram momentos que você não podia abrir a boca e falar, eu sou você já morria. Agora, tinha momentos que você até podia falar, eu sou cristão. Você poderia não morrer, você ia levar um tapão na orelha, mas você continuava vivo. Ou seja, essa perseguição aos cristãos alternou momentos de uma perseguição intensa e momentos de uma perseguição não tão intensa, mas sempre existiu a perseguição. Até que chega ao fim essa perseguição com o Edito de Milão, ou Édito de Milão.
o Edito de Milão, ou Edito de Milão, garantiu a liberdade de culto aos cristãos. Opa, cristão, fica tranquilo, você pode falar que você é cristão, você não precisa mais se esconder, agora vocês têm liberdade de culto nesse império, beleza? Quem foi o carinha que proclamou isso? Constantino. Constantino proclamou o Edito de Milão e fez mais. Além de proclamar, né, além de dar liberdade de culto aos cristãos, esse carinha também se converte ao cristianismo. Ele é o primeiro imperador romano a ser batizado. E por que ele resolveu, né, se converter ao cristianismo? Nós temos duas versões principais. Uma versão mais ligada à religiosidade e outra versão mais ligada à história. A versão religiosa diz que ele se converteu pela força da fé. Em um determinado combate, ele teve uma visão. E essa visão fez com que ele acreditasse nesse Deus cristão, nesse Deus monoteísta. E ele se converteu, então, pela fé. Ele sentiu a necessidade de conversão pela fé. A versão histórica diz que os cristãos estavam em tão grande número, tinha tanta gente que aderiu a esse cristianismo, que era impossível lutar contra o cristianismo. Aí tem uma máxima, né, que diz assim, ó, se você não pode contra eles, junte-se a eles. E foi o que o Constantino fez. Se você não pode lutar contra esses cristãos, passe para o lado deles. Então essa seria a versão histórica. O Constantino se converteu porque ele precisava desse cristianismo. Mas por ora, o Constantino deu liberdade de culto aos cristãos. Isso ainda vai ter uma nova etapa, vai ter um novo evento. Esse novo evento é o Edito de Tessalônica, que foi proclamado por um cidadãozinho chamado Teodósio. O Teodósio, ele não só deu liberdade de culto, mas ele fez com que o cristianismo se tornasse a religião oficial do império. Agora, o Império Romano não era mais politeísta. Agora o Império Romano era cristão. O cristianismo, então, é a religião oficial do Império. Segundo a história, né, esse cristianismo, então, se tornou tão poderoso graças a essa associação. Segundo a história, se o Império Romano não tivesse adotado o cristianismo como a religião oficial, talvez o cristianismo não seria a religião poderosa que é. Isso é a versão histórica, porque se você for olhar do ponto de vista religioso, a resposta para o cristianismo ser a religião que ela se encontra nos próprios dogmas religiosos, né? Os cristãos acreditam que o cristianismo é a religião verdadeira. Então, de uma maneira ou de outra, ela teria se tornado tão importante. Sem Roma ou com Roma, ela teria se tornado tão importante quanto ela é. Percebam que a história é cheia desses detalhes, né? Existem diferentes versões e não seria diferente a respeito dessa questão do cristianismo. Então, voltando, de uma religião perseguida, agora a religião, o cristianismo, é a religião oficial desse Império Romano. Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu, fui!